estudo sobre demônios, iremos falar sobre uma das práticas mais antigas da humanidade, o exorcismo. Primeiramente, para você ver esse vídeo, você precisa deixar de lado suas crenças. Elas não são importantes aqui. Hora nenhuma irei ofender ou te fazer acreditar em algo. São apenas informações. Você decide o que faz com elas. Para um exorcismo ocorrer, uma pessoa ou objeto precisa estar possuído por uma energia negativa ou encosto. Então eu irei explicar para vocês como ocorre a possessão para depois falar sobre o exorcismo em si. Vamos por partes. Não existe uma regra para a possessão ocorrer. Existem fatos e variáveis, e vários estudiosos chegaram a um consenso para conseguir entender melhor o porquê isso ocorre. Objetos e cômodos. Muitas vezes, a energia negativa que fica na casa permanece em um objeto ou local. Com o tempo, podemos notar atividades diferentes do normal. Por exemplo, objetos sendo movidos de lugar, luzes ligando e desligando, objetos caindo, pessoas se machucando naquele cômodo, pessoas se sentindo desconfortáveis, calafrios ocorrendo, vozes chamando perto daquele local. No caso dos objetos, eu vou deixar na descrição um vídeo que fiz falando da boneca Annabelle, que é um dos casos mais conhecidos do mundo todo. Os objetos possuídos são chamados de receptáculos muitas vezes. Compreenda algo. Para esse objeto ficar perto dessa energia, essa energia já deve ter tido ou amado este objeto. Você já ouviu falar de que quando você morre, você não leva nenhum bem material? Algumas pessoas, quando morrem, permanecem com a sua energia ligada a um objeto que eles amavam tanto. E por causa disso, eles acreditam que aquele objeto é deles e de mais ninguém. Em alguns casos, no caso de bonecas, facas ou alguns objetos que foram usados em crimes, a energia do assassino que já passou dessa para melhor permanece no objeto. No caso de bonecas, podemos dar exemplo de uma criança que já faleceu e acabou se ligando muito àquela boneca, que era uma boneca predileta dela. E por causa disso, a energia dessa criança ficou nessa boneca. É complexo demais acreditar nisso, porque hoje em dia somos muito céticos. Porém, existem grandes chances disso ocorrer. Conforme eu falei com vocês no início do vídeo, vamos deixar de lado suas crenças, ou a falta de crenças se você é ateu, por exemplo. Muitos casos já ocorreram no mundo todo, de objetos ficarem possuídos. E nesses casos, o objeto não pode ser destruído ou queimado. Ele tem que fazer parte de um ritual de exorcismo para tirar aquele encosto ou energia que fica naquele local ou objeto. Podemos dar um exemplo naquela frase japonesa que diz: a pessoa que morre no local com fúria ou dor extrema, a sua alma permanece naquele local. Pessoas que morrem assassinadas em suas casas, ou em carros, em rodovias e tudo mais, muitas vezes permanecem naquele local procurando entender o que aconteceu. Se você tiver algum tio caminhoneiro, ou conhece algum caminhoneiro ou caminhoneira na sua família, pergunte para eles se eles já viram algumas coisas nas estradas, ou algumas lendas que existem, como a lenda da noiva e tudo mais. No caso de pessoas, o assunto fica cada vez mais complexo, pois não existe uma causa específica, não existe uma fórmula. Alguns estudiosos acreditam que as pessoas que fazem o mal e machucam pessoas inocentes atraem energias negativas que começam a fazer parte do seu eu. E inconscientemente é influenciada por essas energias. Particularmente, eu não creio muito nisso.
E vou falar para vocês agora a outra teoria. Uma teoria que eu criei, que é o resumo de todas as teorias que eu achei significativas. Que, na minha opinião, é uma das mais certas que existem. Se você é uma pessoa pessimista, depressiva, ou que causa mal para as pessoas, sente muita inveja, muito ódio, magoa pessoas inocentes, maltrata animais e tudo mais, comete crimes, rouba, causa algum tipo de dor, essas energias negativas se aproximam de você. Veja bem, quando eu digo energias negativas, são energias ruins, que são atraídas pelo ódio, raiva, inveja e etc. Essas energias ficam se tornando parte de você e você começa a alimentar elas, dando a elas força de cada vez mais ter influência sobre você. Por exemplo, se uma energia pequena chega perto de ti e com o tempo você vai alimentando ela, vai chegar um momento que ela vai ter uma força de tomar decisões por você. É complexo pra caramba isso, eu consigo compreender. Mas vamos lá que nós vamos começar a entender isso mais um pouco. Por exemplo, algum dia da sua vida você estava com muito ódio, extremamente puto, e no meio de uma discussão ou de uma briga, quando você viu, você ficou cego de ódio, agrediu uma pessoa ou falou algo que não devia. E naquele momento, depois você, quando tomou conta do seu corpo novamente, quando você viu o que fez, você se arrependeu e falou, puta que pariu, não era eu ali? Pois é, alguns estudiosos falam que essas energias agem nesses momentos. No caso, para uma energia possuir, ela tem que ser muito forte, ou a pessoa tem que ser muito ligada a energias ocultas. No caso do encosto, é diferente. O encosto ele pode ser tanto enviado por outra pessoa, quanto atraído. No caso do encosto enviado, entre aspas, é quando alguém faz alguma macumba ou sacrifício em teu nome. Muitas pessoas não acreditam nisso, e esse é um assunto que eu não quero entrar por agora. No caso de pessoas, vou deixar agora o áudio real do exorcismo da Anneliese Mitchell, mais conhecido como Emily Rose para nós. Emily Rose, na verdade, era Anneliese, que é o caso de exorcismo mais conhecido da Igreja Católica, que acabou de uma maneira trágica. O áudio que vocês irão ouvir a seguir é o áudio real do exorcismo. No. Im Namen Jesu. Nein! Aller Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, deshalb noch ohne dich! Gendarmiano. Ja, das ist Familie. Ihr könnt's auch nicht machen. Scheiß durch, was die doof schreien. Nein! Sie Drecksau, sie verflucht! Das ist unnahbar und grausam ist! Grausam! Sie Drecksau, sie verflucht! Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Todesten Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Agora que falamos sobre objetos e pessoas, vamos à cereja do bolo, o exorcismo em si, a prática. Existem várias doutrinas que pregam e usam o exorcismo como prática. O que vocês irão ouvir agora é a junção dessas doutrinas, falando o mais importante de cada uma. Na Igreja Católica, os padres exorcistas estão espalhados pelo mundo todo. Eles têm autorização de efetuarem pequenos exorcismos. Estes pequenos exorcismos são exorcismos onde a pessoa não corre risco de morte, onde ela apenas está perturbada ou acredita estar. Veja bem, quando falamos de exorcismo, devemos entrar e não entrar na psiquiatria. Os exorcismos reais, que a Igreja Católica autoriza, só ocorrem, veja bem, os maiores exorcismos, não os pequenos, só ocorrem
quando a psiquiatria falha e não acha a causa para aquela pessoa estar assim. Após o psiquiatra da igreja analisar e comentar sobre o caso, o exorcismo em si será liberado então pelo próprio Papa. Em outras religiões, como a religião evangélica, podemos ouvir falar muito sobre sessão do descarrego e etc. Basicamente é o seguinte: o pastor vai estar lá orando, fazendo a sua oração, e do nada algumas pessoas gritam na plateia. Essas pessoas são levadas até o altar e lá ocorre uma sessão de descarrego, aonde um exorcismo é feito. Muitas pessoas acham que aquilo ali é encenado. Bom, eu não vou criticar nada porque eu sou a pessoa que mais apoia todos os tipos de religião. Para mim não importa a sua religião, e sim os seus atos. Mas algumas pessoas não acreditam nisso. Alguns exorcistas falam que aquilo ali é mais conhecido como comoção social, ou histerismo público e social, onde as pessoas são influenciadas e acabam ficando cada vez mais emocionadas e isso pode ocorrer. Existe sim esse tipo de exorcismo. É um exorcismo muito praticado em igrejas evangélicas. No espiritismo, já chamamos de algo diferente, chamado de sessões. A pessoa é conhecida como espírito aberto ou corpo aberto. E ela precisa fazer o fechamento desse portal dimensional entre espírito e corpo. Ou seja, a pessoa ela tem o dom de receber almas, receber pessoas que já foram. Quando essas sessões ocorrem, que por sinal são sessões extremamente cansativas, são mais de 8 médiuns espirituais dentro de uma sala, protegendo, incensando e orando por aquela pessoa durante várias horas. Essas cirurgias espirituais demoram cerca de 7 a 12 dias. Quando falamos de exorcismo, não é algo que ocorre em 1 hora e acabou. É algo demorado, complexo, extremamente difícil de efetuar e não é qualquer pessoa que pode fazer. Não é porque você tem fé e crê que você tem poder para isso. Exige conhecimento, estudo e muito, mas muito cuidado com o que você vai mexer. No caso da Annelise, podemos ver que ela está possuída pelo que chamamos de legião. A legião é uma junção de demônios. Se você não conhece a legião, procura na Bíblia, ou melhor, é aquele versículo que foi citado no início do vídeo. É muito complexo quando se trata desse tipo de demônio. Mas aí você deve ter se perguntado várias vezes na sua vida: então, Ambu, por que o diabo não possui, sei lá, não possui o Obama, não possui a Dilma e começa a fazer guerras por aí? Calma, pessoal. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: alguns estudiosos dizem que ocorre uma grande guerra espiritual, onde Deus e o diabo não podem se enfrentar entre si, e por isso eles têm os seus exércitos, no caso anjos, arcanjos, demônios, energias negativas e tudo mais. Então, o diabo não tem o poder de fazer essa possessão. Ambu, existe mesmo o filho do diabo, aquela profecia que o filho do demônio vai vir e tudo mais e tal? Existe. Mas é uma profecia que não foi confirmada, ainda não se ocorreu. Quando falamos de profecia, profecia lembra muito fé. Ou você acredita, ou você não acredita. Quando falamos sobre demônios, quando falamos sobre estudos sobre demônios, estamos falando sobre diversas mitologias juntas, diversos estudos de fé, religião, coisas que vêm ocorrendo há milhares de anos no mundo todo. O principal foco do exorcismo é retirar o encosto do objeto ou da pessoa, sem que a pessoa saia danificada. Existe um caso muito interessante de uma garota que foi possuída e cometeu suicídio porque aquele demônio queria levar a alma dela. E no meio de uma sessão de tabuleiro Ouija, que os pais estavam fazendo junto com o médium da igreja para tentar conversar com ela, o demônio falou a seguinte frase: "Você me prometeu ela aos 19 anos, e eu a vim tomá-la." A mãe acabou descobrindo, mais ou menos uns 3 dias depois, que o pai havia feito um pacto e prometido a alma daquela garota a Lúcifer. E claro, Lúcifer mandou um de seus enviados para pegar a alma daquela garota.
Se você não entende muito bem o que é o pacto, eu também deixei um vídeo na descrição para você conseguir compreender mais. Bom, galera, isso aí é o exorcismo, o estudo sobre demônios de hoje. Exorcismo é uma prática que existe, é real. A igreja já falou diversas vezes. O exorcismo existe, temos padres exorcistas no mundo todo dispostos a entrar em ação a qualquer momento caso algo ocorra. O exorcismo existe nas maiorias das religiões. Energias existem. Agora, se você acredita nisso ou não, vai da cabeça de cada um. O importante é respeitar sempre a religião e a opinião dos outros, dando a sua opinião, claro, com o maior respeito. Você quer mandar o seu desenho, a sua cartinha, dinossauros ou até mesmo demônios? Mande na caixa postal da Legião do Medo, que é Caixa Postal 25414, Goiânia, Goiás. CEP 74 81 09 70. Estarei esperando a sua cartinha. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu favorito, que isso ajuda imensamente na divulgação. Apoie o nosso estudo sobre demônios. Claro, se inscreva no canal, que é um canal de terror, horror e tudo aquilo que é de bizarro e de macabro pelo mundo. E muito obrigado a todos que viram esse vídeo. Eu vejo vocês terça-feira com o nosso próximo vídeo. Tenham uma ótima noite, minhas crianças. Esse vídeo é um oferecimento de... Acesse Jovens Geeks e compre a camiseta da Legião do Medo e do Jeff the Killer com o cupom de desconto AMBUPLAY. Acesse a First Place, as melhores máquinas e os melhores computadores. PSN Games DF, os melhores jogos. Kanui, utilize o cupom de desconto de 10% da Legião do Medo.